estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Olá, amigos, boa noite. Mais uma última terça-feira do mês que estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Todos já sabem que a terça-feira na nossa casa, no Núcleo Espírita da Polícia Militar, é dedicada aos estudos. E na última terça-feira do mês a gente reúne todos os estudantes de todos os grupos, os convidados também, pessoas de fora que queiram assistir, queiram participar, para essa palestra, que a gente começou estudando o Livro dos Espíritos, depois vimos na sequência estudando o Livro dos Médiuns, e hoje estamos encerrando o estudo do Livro dos Médiuns. Felizes por ter conseguido dar continuidade, por estarmos aqui continuando, e vamos continuar. O próximo livro será o Evangelho segundo o Espiritismo, para seguir a sequência da codificação kardeciana. E a gente está aqui, nosso amigo Nilson está aqui conosco. Boa noite, Nilson. Boa noite, Cissa. Boa noite, pessoal. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, né? Dessa forma, casa da pandemia, mas a nossa casa sempre às terças-feiras, como Cissa falou, temos os grupos de estudo que se reúnem para fazer o estudo da obra de Allan Kardec. Então, vamos dar continuidade, encerrar, e assim que for possível, nós vamos deixar aberto a passagem para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o próximo livro que nós vamos começar a estudar na nossa casa. Ou na parte virtual, seja bem provável que comece aqui, ou presencial lá na nossa casa. Aí isso aí já não cabe a nós responder, só Deus. Não é isso, Cissa? Com certeza. Mas estaremos juntos de qualquer forma, né? Virtualmente, presencialmente. Certamente. Sempre, mentalmente, sempre, né? E nos sentimentos. É isso que importa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que é intitulado Dissertações Espíritas. Tá?
Kardec faz uma nota no início desse capítulo, dizendo que reuniu alguns ditados espontâneos, algumas comunicações espontâneas que chegaram a ele, né? Falando de vários assuntos que confirmam tudo que ele já tinha, todos os princípios que já estão exarados em O Livro dos Médiuns. Então, ele colocou algumas aqui, escolheu, claro que eram muitas, né? Escolheu as que falassem mais direto do futuro do espiritismo, das reuniões espíritas e dos médiuns. E ele diz que colocou essas comunicações aqui como exemplo de comunicações sérias, modelos, ou seja, foram avaliadas, foram consideradas comunicações sérias e que, portanto, podem servir de instrução para todos nós. Então, antes de adentrar realmente o conteúdo deste capítulo, eu quero chamar vocês para nos concentrarmos em uma prece. Que nesse próprio capítulo, Kardec nos conta que Santo Agostinho orientou que no início das reuniões eles fizessem uma invocação como uma prece para a concentração de todos, né? E Kardec pede a ele que formulasse, desse uma fórmula dessa prece como seria. Santo Agostinho diz a ele que não existe fórmula absoluta, que o que vai importar aí é a sinceridade dos sentimentos e a unanimidade da intenção. E que se ele quisesse, fizesse a prece e pedisse a ajuda dele, que ele ajudaria. Santo Agostinho, né? Então, Kardec bota depois dessa prece a seguinte fórmula de invocação geral, foi redigida com o concurso do Espírito Santo Agostinho, que a completou em muitos pontos. Vocês vão encontrar também essa prece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces, o item 6, que é exatamente o que trata das reuniões espíritas. Então, eu quero fazer dessa prece, que Santo Agostinho ajudou a construir, a nossa prece inicial de hoje. Ela, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela está um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborada, talvez não, com certeza correção, né, que Kardec recebeu, complementos dos próprios espíritos da codificação. Mas eu vou falar como ela está aqui no nosso capítulo 31, ok? Então, vamos lá. Deus onipotente, nós te rogamos, envie bons espíritos a nos assistirem e afaste os que nos possam induzir em erro. Dá-nos a luz necessária para da impostura distinguir a verdade. Afasta igualmente os espíritos malfazejos, capazes de lançar entre nós a desunião, suscitando-nos a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se aqui, em teu nome, Senhor, os adjuramos a que se retirem. Bons espíritos que presidis aos nossos trabalhos, dignai-vos de vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que em nós se apague todo sentimento pessoal ante o propósito do bem de todos. Pedimos particularmente a nosso Mestre Jesus e ao irmão espiritual a quem ele deu a direção dos nossos grupos de trabalho, nossos protetores especiais, que assintam em nos trazer hoje o seu concurso. Que assim seja. Que assim seja. Ok, então nós vamos começar agora algumas reflexões deste capítulo. Nilson, você quer que eu coloque logo o slide? Pode ser. Ok, Pode então começar. nós vamos Vá. iniciar um bate-papo sobre esse capítulo 31, que é maravilhoso, como todo o Livro dos Médiuns, né? E eu vou colocar aqui o primeiro slide para Nilson começar os comentários, ok? Ok. Ok, então como a gente falou no começo, Kardec selecionou algumas comunicações que diziam respeito ao futuro do espiritismo, aos médiuns e às reuniões. E nós vamos começar aqui fazendo referência a algumas que ele selecionou sobre os médiuns. Nesse item 10 do capítulo 31, nós vamos encontrar: todos os homens são médiuns.
Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. É bem interessante. Você quer comentar agora, Nilson? Esse capítulo aqui, ele é bem expressivo, né? Ele deixa bem claro aí, esse espírito, essa comunicação, que todos nós temos um espírito amigo que nos cerca, né? Pode ser um espírito familiar, pode ser o nosso anjo de guarda, e ele chama atenção para essa faculdade especial, né? Que nós podemos traduzir aqui como uma faculdade que hoje nós chamamos de ostensiva, uma faculdade mais expressiva, uma sensibilidade maior, que ele tem um contato mais direto com o espírito ou com os espíritos. Então, Kardec deixa bem claro aí que na humanidade toda possui um contato mediúnico com os espíritos. É isso, Cícero? Com certeza, isso está tão importante agora nesse momento nosso, né? Nós lembrarmos que todos somos médiuns, é como ele fala, ostensivamente ou não, pouco importa. Todos estamos, na verdade, intercambiando, recebendo influências, né? Tendo aí orientações dos nossos espíritos, familiares, protetores, anjos guardiões. Ele vai continuar um outro trecho dessa mensagem confirmando tudo isso. Mas é muito importante, vem sendo ressaltado, que a gente amplie o conceito da mediunidade, né? Não apenas para a mediunidade da reunião mediúnica, mas a mediunidade no nosso dia a dia. Eu vou continuar aqui, Nilson, para completar o raciocínio dele, que ele vai confirmar isso aí. Chamando a atenção da gente, escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Veja como isso é importante, né, Cícero? Como Deus não deixa ninguém só, ninguém está abandonado, ninguém está solto. Existe sim esse contato direto com os espíritos que nos cercam, esses bons espíritos que Kardec coloca aí. Então, se a gente estiver atento, vigilante, orando, né, a gente vai sempre estar ali sentindo a presença íntima nos nossos corações. É um sentimento, é muito difícil a gente falar, porque é um sentimento individual de cada um, somente nesse nível de mediunidade, que é uma mediunidade bem sutil, né? Que o médium não percebe de forma ostensiva, direta, a presença do espírito. E quando a mediunidade ela é uma mediunidade, vou repetir essa palavra, né, ostensiva, ela é muito expressiva, é inequívoco para o médium, né? Ele sabe que ele está vendo, ele sabe que ele está ouvindo, ele sabe que ali são espíritos, é diferente. Mas essa mediunidade aí intuitiva, é sutil, é preciso, sim, estar bem sintonizado, em comunhão consigo mesmo, em prece, em recolhimento íntimo. Aí sim a gente vai logo perceber esse bom espírito que nos cerca, né? Assim, do meu ponto de vista aqui. Com certeza, Nilson, é preciso a gente saber disso, lembrar e estarmos atentos a essa voz interior que nos fala. Perfeito. Vamos lá. No item 11, temos outra comunicação dizendo: o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médios, e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam.
Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e o objetivo da vida. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem da graduação que experimenta tudo o que povoa o universo visível e invisível. Todo o progresso vem na sua hora, a da elevação moral soou para a humanidade. Ela não se operará ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor o haver permitido assistais à aurora bendita. Assinado aqui por um espírito, Pedro Jouti, pai do médium. Então, nos lembrando que a mediunidade é uma coisa do ser humano que está aí desde os tempos remotos, não é criação da doutrina espírita, né? E que justamente para a elevação moral do ser, para isso que ela nos foi dada. Pode comentar, Nilson. Me chama a atenção duas coisas aí, Cícera, e um pouquinho mais também. Você vê que a gente falou dos espíritos que nos cercam e que todos nós temos um bom espírito ao nosso lado. Veja que essa comunicação mediúnica ela é dada pelo pai do médium, né? Impressionante, né? Já chama ali a atenção que o espírito amigo dele, que acompanhava ele, era o pai do médium. E veja quem era esse pai, né? O conhecimento que ele tem, né? De chamar a atenção que a mediunidade sempre existiu na humanidade. Mas também me chama a atenção a coisa, que a gente está falando de mediunidade ostensiva. O que é essa mediunidade ostensiva? Né? O que é isso? É a acessibilidade de sentir os espíritos? De que forma? Né? Porque a mediunidade ela tem 1000 formas, a mediunidade. Uma delas pode ser a mediunidade intuitiva, a mediunidade de mediovidência, da audiência, né? Da psicofonia, da psicografia, né? A mediunidade de cura, dos médiuns passistas. Veja quanta mediunidade existe. Isso aí é só um pedacinho do que eu estou falando de mediunidade. A gente não pensar que mediunidade só é uma coisa, como as pessoas preconizou que mediunidade é incorporar espírito, receber espírito. Não é só isso, mediunidade, né? Mediunidade é uma coisa muito ampla. Percebe, Cícera? Concorda comigo? Com certeza, Nilson. Bem pontuado. E realmente provando aí como a gente está cercado dos nossos espíritos familiares, protetores. Então, vem a mensagem justamente do pai do médium, muito interessante. E essa questão da mediunidade, da amplitude da mediunidade, né, que você colocou. Muito legal. É por aí mesmo. Vamos continuar estudando, que a gente vai tendo melhor entendimento. Vamos passar aqui o próximo comentário. Aqui agora vem alertando, né, algumas coisas para os médiuns. Nesse item 12. As faculdades de que gozam os médiuns lhe granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o espólio. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais, o que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam, eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a aventura de ser intérprete dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o disse, é o orgulho. Joana d'Arc alertando o médium a respeito do orgulho. É um chamamento importantíssimo para os médiuns, né? Porque a mediunidade, ela bem conduzida e bem aproveitada pelo médium, ela traz benefícios ao médium, no meu ponto de vista. Claro que no início do nosso desconhecimento do que é a mediunidade,
A gente sofre um pouco, né? Pelo desconhecimento, pela incerteza, as questões anímicas, né? Então, com o passar do tempo, com o estudo, com a aproximação de boas pessoas, né? Em grupos homogêneos, de interesses comuns, a mediunidade ela vai trazendo, sim, uns benefícios. Um deles é a comprovação da imortalidade da alma. O médium, ele crê e ele sente, ele presencia uma nova vida, um novo mundo, que é o mundo espiritual, e que muitas vezes confunde ele, né? Então, por isso que o equilíbrio, a oração, a vigilância, é aí que entra a dificuldade do médium. Se ele não tiver um controle de si, ele não procurar esse controle, esse autoconhecimento, ele entra realmente em um processo de desequilíbrio. Mas se ele conseguir isso, esse êxito de se equilibrar, de se aproximar de boas pessoas, de grupos, como eu falei agora há pouco, que tem um propósito maior, no nosso caso da doutrina espírita, trazer elucidações para a humanidade, para aquele grupo ali, informações do plano espiritual, ela é muito meritória, ela é muito gratificante. Então, se o médium não tiver com os pés no chão, aí ele entra nessa questão da fascinação, do melindre, né, do orgulho, da vaidade. Então, se ele não tiver realmente em volta de pessoas conscientes da função da mediunidade, e se ele também não tiver conhecimento do propósito maior da mediunidade, ele fatalmente ele vai sucumbir a esse chamado de Joana d'Arc aí. Porque ela é fascinante, a verdade é uma coisa fascinante. Eu mesmo gosto muito da mediunidade. Claro que se você não tiver muito centrado, você vai sofrer umas consequências, porque quem que está em volta da gente, né? As escolhas, são nossas escolhas. Quem são os espíritos que estão nos cercando? São aqueles que nós atraímos para junto de nós. Então, se ele não tiver numa conduta, que ele tente colocar ela conforme as suas ações, seus atos, seu pensamento, ele vai sucumbir aos ataques dos espíritos inferiores, tanto do plano espiritual como do plano material. Isso, Nilson, e me chama a atenção também a questão do médium ter a consciência de que ele ali é um intérprete e aquela mensagem é para ele, em primeiro lugar. Então, ele ter essa humildade de aceitar, de avaliar e ver o que toca a si próprio, porque ele é o primeiro a se melhorar com o que vem através dele mesmo, né? Os espíritos sempre nos dizem que o objetivo dele é nos tornar melhores, é isso que eles dizem o tempo todo. Se melhorem, né? Se conheçam, se melhorem. Então, os exemplos não vêm à toa, as mensagens não vêm à toa, nem para aquele que está falando, nem para os que estão ouvindo ali mais perto. Que é muito comum a gente receber mensagens e achar que é para o outro, né? Pode ser para o outro também, se ele assim o aceitar, mas é em primeiro lugar para a gente. Muito importante, porque é como Joana d'Arc chama a atenção. O orgulho, às vezes, nos faz enxergar que não necessitamos daquilo, que só o outro necessita, né, da correção. Então, é um grande escolho, como Kardec coloca aqui no livro dos médiuns, né? E o risco é esse mesmo, a gente se fascinar, se achar capaz demais e esquecer que toda a capacidade vem de Deus, né? A permissão veio dele, então também pode não vir, pode nos ser tirada, se assim lhe aprouver. Devemos a ele, né? Todo esse manancial de bênçãos que vem através da mediunidade. Eu queria falar uma coisa também, Cissa, e as pessoas, eu não digo aquelas que não são espíritas, porque os espíritas, ele conhecendo a mediunidade, ele não precisa estar cercando o médium, né, com bajulações, querendo informações desnecessárias, que sabe que o médium não pode dar, porque não é o médium que vai produzir a informação vem do plano espiritual. O médium é o instrumento dessa informação. Se o mundo espiritual quer passar certa mensagem, quer passar uma informação de um parente, de um ente querido, ou algo, uma direção de alguma coisa, eles vão acionar aquele médium que lhe aprover, aquele médium que está em contato psíquico maior com eles, e eles vão acionar aquele médium.
Então, se o médium não tem um contato com esses espíritos, ele não pode produzir nada. Então, não adianta a gente ficar atrás de médium, não adianta. Tem que conversar com Deus, né? Tem que conversar com Deus e com Jesus. E Jesus arruma o carteiro e entrega a carta àquele carteiro lá, seja lá qual for. Então, não é o médium que produz nada. Eu tenho vários exemplos disso na minha mediunidade, e quando os espíritos não querem falar nada comigo, não fala nada, não diz nada, não aparece, eu fico lá sem fazer nada. Isso me frustra às vezes, eu não vou negar. Então, me deixa claro, diz, tu não é nada, pai, fica quietinho aí. Você só carrega peso quando a gente bota nas suas costas. Então, é o jeguinho, o jumentinho, né? Ele fica lá com a canga amarrado. Quando você quer tira a corda do celeiro, bota o peso nas costas, já leva até ali. Pronto, esse é o médium. Então, médium não faz nada sozinho, ele tem que ter consciência disso. Só ter essa consciência, que ele é um instrumento que faz parceria com outro plano da vida. Melhor fazer parceria com o mundo superior. Isso mesmo, Nilson, porque as pessoas têm esse costume, né, pela falta de conhecimento, de achar que o médium é especial, o médium vai conseguir coisas, né? E, na verdade, não é. O médium somos nós, é eu, é você, entendeu? É uma pessoa comum que está com a capacidade um pouco mais ampliada para o plano espiritual. Então, não tem especialidade nenhuma, está aqui para se melhorar igual a todo mundo. Não significa que é extremamente elevado, não. Somos nós aqui, você que está ouvindo aí, a gente que está aqui, e assim a gente vai se tratando como seres humanos em crescimento, né? E digo mais uma coisa, Cissa, ele veio com a mediunidade por necessidade de evolução, de progresso para ele mesmo. Se ele aproveitar, melhor para ele, né? Se ele veio com a receita a mais, porque certamente deve estar precisando mais do que alguém, então ele veio com a receita a mais para ele poder adquirir um maior conhecimento, um maior contato com o plano espiritual e desenvolver um maior crescimento intelecto-moral com esse contato com esses espíritos. Então, se ele tiver realmente concentrado na sua missão, na sua tarefa, na oportunidade que Deus lhe dá, ele vai crescer. E, com isso, ele ajuda muitos que estão em volta de si, porque quando ele tem um contato psíquico com uma equipe espiritual, existe um trabalho de desenvolvimento, vamos dizer, como no nosso caso, é o Centro Espírita, e eles estão ungidos desse sentimento de crescimento coletivo naquela casa, seja onde ela for, certamente todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ser beneficiado. Isso mesmo, perfeito. Vamos lá para o próximo comentário. Outra questão muito interessante, né? Aqui no item 15. Só são fragmentos, viu? Quem tiver... Aliás, eu devia fazer uma proposta que todo mundo começasse, a partir de hoje de noite, a ler esse capítulo, cada dia uma mensagem, que vamos ganhar muito. Então, no 15, todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir à causa do espiritismo na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Persuadam-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu malgrado. Lembre-se sempre destas palavras: aquele que se exalçar será humilhado, e o que se humilhar será exalçado. Esse fragmento, Nilson, complementa o que a gente estava falando, né? Da vaidade, do orgulho, da consciência que o médium tem que ter da sua necessidade de crescimento, em primeiro lugar. Todo ser humano, a gente está falando mais aqui especificamente do médium, pelos escolhos, né, que lhe aparecem no caminho. E me chamou muita atenção essa questão de você trabalhar na medida das suas forças onde você está colocado. E se o médium tiver que ter uma evidência maior, ele será levado a essa evidência por mãos invisíveis. Então, não é o médium que vai ficar buscando essa projeção
buscando alguma coisa a mais, achando que a sua missão é maior, né? A gente tem que dar conta daquilo onde a gente está. E eu lembrei muito assim de exemplos, né, como Chico Xavier, escondidinho lá em Pedro Leopoldo, mas era um médium que tinha que ir para a evidência. Então ele não foi buscar evidência, simplesmente ele foi sendo levado a essa evidência pela publicação dos livros, pelos programas, pelo tudo que ele tinha que falar, né, as declarações que ele tinha que dar. Ele foi levado a isso. Também o nosso Divaldo, a mesma coisa, né? Quietinho lá depois, começou seu trabalho muito jovem, e aí as circunstâncias foram levando ele a essa evidência de hoje. Mas chama atenção também que nenhum dos dois se recusou a ir no momento que tinham que ir. Não se colocaram nessa busca, mas também não se recusaram a ir nesse momento. O que é que você acha, Nilson? Essa mensagem ela é impressionante. Eu estou aqui com o meu livro dos médiuns na minha mão, e estou vendo aqui que eu anotei aqui, lá no dia 9/3/2015, às 11h30 da noite, mais ou menos, eu anotei assim, reler 1000 vezes. Eu disse, gente, que impressionante. Primeiro que ela me chama a atenção pelo espírito que está se comunicando aí, que é o espírito de verdade, né? Então, ele chama a mediunidade, claro que nós sabemos que a mediunidade ela é da humanidade, já foi colocada aqui, todos nós somos médiuns, num grau maior ou menor, conforme foi dito aqui no livro dos médiuns. Mas ele chama a atenção, Cícera, aqui nesse momento, nesse capítulo, nessa mensagem daqui, nessa tradução que está aqui, que ele chama que a mediunidade foi chamada a causa do espiritismo. Isso me deixa muito encucado com isso, certo? Principalmente para nós que somos espíritas, que estamos dentro de um centro espírita. Então, se nós temos uma mediunidade, seja ela em grau que for, como eu acabei de falar nesse instante, a mediunidade ela tem 1000 formas. Ela pode ser psicofônica, vidente, audiente, psicográfica, médio de cura, médio passista. Então, ela é muito grande, muito holística, essa mediunidade. Então, vejam nós, a responsabilidade nossa, que todos nós somos médiuns, estarmos dentro de um centro espírita. Então, como é muito importante nós estarmos atentos para isso. Nos dedicarmos à nossa mediunidade, à divulgação de uma filosofia, de uma ciência, de uma religião como o espiritismo, como nós devemos dignificar a mediunidade ao nível do espiritismo. Então, é muito importante que nós relemos esse capítulo 1000 vezes, como eu coloquei aqui para mim, porque a gente tem que sempre estar refletindo sobre isso e nos dedicando, sim, à nossa transformação, à nossa modificação íntima, porque é muito pessoal. O que nós estamos tentando passar aqui é algo muito profundo, então tem que ser, cada um tem que ler, cada um tem que se debruçar sobre o livro, fazer as suas reflexões, as suas meditações e sentir a sua própria mediunidade e a colocar em prática no local que Deus lhe colocou. Eu acho que isso é o mais importante. Nilson, por aí mesmo. E me chama a atenção assim a causa do espiritismo. A causa do espiritismo é libertar consciências, né? A começar da nossa própria, em primeiro lugar, para que a gente consiga passar isso também para a humanidade. Perfeito. Então, esses foram os comentários que a gente fez a respeito das comunicações sobre os médiuns. E eu gostaria de passar agora para alguns comentários das comunicações sobre as sociedades espíritas. E Kardec alerta que algumas dessas comunicações foram dirigidas à Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, ou foram conseguidas lá mesmo, ou em outros lugares e dirigidas a elas, e outras foram orientações gerais sobre os grupos em geral, sobre os obstáculos que podiam encontrar, tudo isso. Então, eu queria chamar a atenção de uma coisa que quase todas vêm falando, e que a gente citou no início, quando o Santo Agostinho falou que o que importava na prece era a sinceridade dos sentimentos e a unanimidade de intenções. Então, como isso é importante, a homogeneidade que Kardec fala, a homogeneidade dos sentimentos, dos pensamentos, essa unanimidade de intenções
porque quem fala aqui para a gente que a divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que respondem às questões propostas. Então, quando a gente não está com a mesma intenção, não estamos unânimes, não estamos homogêneos, um vai por curiosidade, o outro quer ver o que aquele médium vai falar, o outro eu quero ver o que é que vai acontecer. Quer dizer, cada um com pensamento, a gente não tem homogeneidade, não tem unanimidade. Então, essa divergência favorece, sim. Quem está falando para a gente aqui é um espírito familiar que se denominou Jorge, é no item 24, que a divergência favorece essa substituição dos espíritos bons pelos maus, que aí sim vão passar a responder as questões propostas. Então, vamos ter, sim, as comunicações, mas quem será que está nos assistindo? Se nós somos um grupo que não estamos homogeneizados, não estamos unânimes. Aí ele chama atenção para a avaliação das comunicações, que nunca vai ser demasiado a gente ter esse cuidado, mas voltando lá para o capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, tem o item 268, as questões 19 e 20. Porque na questão 19, eu vou falar com minhas palavras, depois vocês vão ler lá, tá certo? Como o Wilson falou, cada um tem que ler, interiorizar e tirar a mensagem para si próprio. Kardec pergunta se os bons espíritos, os espíritos superiores, não poderiam evitar que os espíritos inferiores dessem nome errado, dessem nome falso, ou seja, enganassem, né, o grupo. E aí ele fala que sim, que poderiam, mas que alguns são muito resistentes e que os bons espíritos, os espíritos superiores, se interessam mais por umas pessoas do que por outras. Se interessam mais por umas e de clareá-las e protegê-las contra essa mistificação, digamos assim, essa mensagem falsa, essa mentira que vem, que algum espírito inferior vem trazer. Estou falando com minhas palavras, certo, gente? Aí a gente fica, gente, umas pessoas, os espíritos superiores preferem mais uns do que os outros. Kardec também teve esse mesmo sentimento, e na próxima pergunta ele fala, qual a razão dessa parcialidade? Aí, magnânima resposta, eles falam, não é parcialidade, é justiça. E aí ele começa a explicar, os espíritos superiores preferem as pessoas que os acolhem, que acolhem seus ensinamentos, que se esforçam por melhorar e que querem realmente crescer, e não aquelas que fazem perder tempo apenas com belas palavras. Então aí a gente entende, né? A preferência não é como a gente assim, eu prefiro um ou outro, não. A preferência é aquele que está querendo crescer, no seu processo de crescimento. Então está justificado aí que muitas vezes, se o grupo não está interessado no crescimento, em ouvir as orientações, em colocar em prática o que precisa ser colocado, os espíritos bons permitem, sim, que maus espíritos os substituam e vão responder, porque tem uma outra mensagem que ele fala mais ou menos assim, eles não querem, né, ouvir, então o que os espíritos superiores mais querem é falar. Se eles só querem ouvir, sem usar isso para a sua transformação moral, eles vão ter só isso. Então, quer dizer, é o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas que fazem isso. A gente vai acusar, dizer, mas os espíritos superiores deixaram. Não deixaram, a gente que se deixou. Você entende assim, Nilson? Isso é muito importante a gente chamar a atenção, está aí no livro dos Médiuns. Eu acho que a gente não pode ser simplório demais, né? Deixar tudo acreditar. É preciso, sim, haver o crivo da razão, a indagação salutar, né? A pesquisa, né? Quando a gente estuda, quando a gente lê, a melhor coisa que o espírita faz é ler, principalmente as obras de Kardec, e ler outras obras espíritas de cunho espírita que venha de fontes saudáveis, né? De médios comprovados já. Por quê? Porque ele tem ali um conteúdo de referência. Então, quando ele escuta os espíritos falarem, principalmente os espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas, na tentativa de nos auxiliar com as suas mensagens edificantes, de orientação, ele vai trazer uma semelhança de algum conteúdo doutrinário, e aquilo vai ter um fundamento, você vai fazer uma avaliação por si mesma,
Não é duvidar, você vai avaliar, é diferente. Mas quando a gente não tem um conhecimento, a gente não procura estudar, a gente não tem referências, então a gente às vezes ou acredita em tudo, né? Ah, tudo é amém, 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 isso é muito perigoso, ou a gente duvida de tudo, né? Por ignorância. Aí é o grande problema. Quando a gente desconhece, é mais fácil descrer do que acreditar. Então, cria divergência, né? Cria uma divergência. Criando divergência, existe ali a desunião dos grupos, e havendo a desunião dos grupos, certamente a equipe espiritual aí não vai encontrar campo favorável para a semeadura, porque ele vai encontrar um terreno já o quê? Endurecido, árido, seco. Então, é preciso que a gente afofe esse terreno com o conhecimento e com o amor. O conhecimento está na literatura. O amor é a prática, né, da ação proativa. Porque essa ação proativa, tentar se manter em equilíbrio, tentar retribuir o bem com o bem, né? Retribuir o mal com o bem, fazer a ação da caridade, se possível for na própria casa ou fora da própria casa, entre os amigos, nas orações, nas vibrações, ser uma pessoa favorável ao entendimento, e aí sucessivamente. Claro que nós somos seres humanos, cada um tem seus pontos de vista, e a gente não confundir ponto de vista também, né? Quando a gente, né? Com certeza, como diz o presidente da nossa Federação Espírita do Estado da Bahia, o ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a gente tem que, né, ver, considerar os pontos de vista e olhar de mais alto, que é melhor. É interessante isso, porque os espíritos superiores é o que eles mais nos aconselham, é que a gente vá verificar, sim, o que eles disseram, vá em busca, e nisso a gente vai sendo ajudado. Então, até no momento, digamos, né, que venham alguns espíritos falando alguma mentira, alguma coisa, mas a gente está buscando, os espíritos superiores já estão nos ajudando a entender, a ver onde é que tem aquilo, onde é que prova que aquilo não é verdade. Então, é sempre essa busca, né? Eles nunca disseram aceite tudo às cegas, faça tudo que eu mando, jamais. Isso aí é um critério de você ver que não está sendo bem orientado, né? Então, eles sempre colocam o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento, porque eles estão a se comunicar conosco para o nosso desenvolvimento. Então, temos que treinar nossa razão, nosso discernimento nisso aí. Mas é super importante que estejamos unidos em um ponto maior, né? Pela causa maior, foi também o início da prece que Santo Agostinho fez, né? Que a gente deixe tudo que nosso em prol do que é maior. Diga, Nilson. Isso é só para encerrar minha fala nesse ponto. Eu não sei se ainda tem mais slide, mas nesse capítulo aqui, acho que os grupos mediúnicos, já que nós estamos direcionando nossa fala para os nossos grupos de estudo, nossa casa, e certamente vai alcançar outras pessoas, acho que o espírita e os centros espíritas têm que ter uma prioridade. Eu acho que essa prioridade maior é a transformação de cada um. Não existe outra forma de você adentrar um centro espírita e você continuar sendo a mesma pessoa. Então é preciso que a pessoa se modifique, que ela entenda que ali ela tem seus pontos de vista, que ela tem as suas crenças, sei lá qual for, se ela veio de outras religiões, mas ela está dentro de um centro espírita e ela quer somar com a doutrina espírita, ela tem que aprender a amar, a respeitar o limite de um, a se respeitar, senão não vai. Não entra as divergências, entra a discórdia, e entra essa separação, e a gente fica a mercê, como ele acabou de falar aí, na mão dos espíritos inferiores, nas obsessões ferrenhas. E às vezes leva anos para se perceber isso. Anos ali, um grupo obsediado, um médio obsediado, e muitas vezes nem se percebe. Então é preciso ter muita cautela, é preciso amar muito, é preciso que sente os grupos, estudem, se aprovem um ao outro, e quiçá façam um mediúnico saudável, e de preferência bem pequenininho. Bem pequenininho. Com certeza, para a gente ter a homogeneidade, né? Porque é um caminho um pouco difícil para a gente ainda, pelo nosso estágio evolutivo, mas é o único caminho que a gente quer seguir, né? Porque a gente sabe que é ele que temos que seguir. Você falou aí, eu peguei um trechinho aqui de uma mensagem de Erasto, né? Do Espírito Erasto, no item 27,
que ele nos lembra, pode um médium ser fascinado, como pode um grupo ser mistificado, mas a verificação severa dos outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores do grupo, as comunicações dos principais médiuns com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e malignos. Então, olhe como a nossa união é importante para que a gente seja ajudado, né? O controle do grupo, o controle dos outros grupos, né? Estamos numa casa espírita, tem vários grupos que podem participar dessa avaliação, que podem funcionar como ajuda nisso aí, e a nossa seriedade vão fazer com que os espíritos superiores venham em nosso socorro, né? E nos esclareçam o fato. Aliás, nós tivemos no último sábado, o nosso palestrante deu um exemplo do grupo em que ele trabalha, justamente disso, né, que veio um espírito e falou, deu uma informação errada, mas depois o dirigente espiritual do grupo veio para o grupo e falou que não, e corrigiu, disse que aquela informação estava errada, tal. Então, quer dizer, porque o grupo estava se esforçando, estava realmente buscando um caminho de crescimento, teve esse mérito de não ser enganado, né? E também, a gente também, como a gente falou no início da nossa fala ali, que a gente não pode se deixar também ser levado por essas comunicações, porque o plano espiritual é mais uma parte da equipe material. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E ali vem um complemento, vendo o complemento. E esse complemento, ele casa com o que é preconizado, o que foi estudado, o que foi concordado, não tem muita coisa a se discutir. Quando essa mensagem vem, que ela diverge muito de tudo aquilo que é planejado, que vem sendo elaborado, aí sim vem as indagações. Então, a equipe espiritual não vai fazer nada que traga tanta turbulência, que traga tanta discórdia. Não existe isso. Às vezes, somos nós que encrencamos com as coisas. Então, é preciso muita humildade, muito trabalho íntimo, muito estudo, muita ação de caridade, muita coisa para ser feita e tocar da melhor forma possível. Eu acredito que só o amor, a união, a fraternidade pode sim nos proteger de nós mesmos. Como Erasto mesmo fala aí, veja como é perigoso, como a gente pode ser fascinado, como o médico pode ser fascinado, como os grupos podem entrar em fascinação. Então é preciso sim que a gente tenha nossos corações abertos para a caridade, para o amor, para a fraternidade, para a simplicidade. E o médium principalmente os médios que nós chamamos de médios ostensivos. Ele precisa, sim, estar bem convicto que a sua mediunidade é algo de instrumento dos bons espíritos para ajudar a si próprio e aqueles outros que, porventura, ele possa alcançar, seja no plano espiritual ou seja no plano material. E digo uma coisa, como diz Divaldo, que o médium sofra muito, para sua vaidade e seu orgulho, ficar bem pequenininho, como falava de Divaldo. Isso é o nosso caminho mesmo, é prestar atenção no orgulho, na vaidade, nos nossos melindres. Kardec também chama atenção que todo médium que se aborrece com as críticas de sua comunicação, ele está se fazendo um eco do espírito, né, que o domina. Então, está se melindrando com uma crítica que não é para ele, é da comunicação. Então, tem que avaliar. Porque aí vai ver o que você estava falando aí, o que é que nós precisamos para que aceitemos essas opiniões, essas conversas, essas avaliações de grupo, né? A humildade. E aí, nesse último slide aqui, eu acho que a gente vai resumir. Deixa eu colocar aqui. Então, eu trago aqui um último slide, que é de São Vicente de Paulo, a fala, e que eu acho que resume esse nosso caminho. Ele diz assim: a união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Chama atenção aqui o se tornar invulnerável, porque ele está dando a união
como a força, o feixe, né? O feixe unido que ninguém quebra. E aí ele vai dizer como é que a gente faz para chegar a isso. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias. Que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Então, eu acho que isso aqui, essa indulgência, tolerância recíprocas, ressaltar as qualidades, eu acho que isso é coisa da amizade sincera que nos une. Então, como vários amigos espirituais nos orientam, sejam amigos, né, se unam, não deem brechas às divergências, às discórdias, porque isso enfraquece. E é um treino para a gente, que a gente costuma ver no outro sempre o defeito, né? E ele diz que os vossos defeitos passem despercebidos, que apenas as vossas qualidades sejam ressaltadas. Então, é o nosso treino aqui no dia a dia. Pode falar, Nilson. É uma mensagem muito profunda, né? Principalmente para nós que somos trabalhadores de uma reunião mediúnica. É preciso, sim, a gente estar unido nesse sentimento. Então, resumiu muito bem aí. Eu acho que fica só o exemplo do trabalho íntimo de cada um. Muito amor, muita paciência, muita indulgência. E um benefício maior, a gente tem que se lembrar disso. Eu tive esses dias, só para encerrar, não ficar longo demais, eu me percebendo esses dias que nós estamos longe das atividades do Centro Espírita presencial, somente das reuniões mediúnicas. E aí? O plano hospital deve estar certamente trabalhando e muito mais, né? Então, só quem perde é a gente, talvez, né? Então, consciência, paciência e indulgência, eu acho. Valeu. Com certeza, eu acho que esse é um treino que a gente está passando, né? É uma oportunidade tanta estar passando uma pandemia no planeta Terra, que ao lado de tanta coisa que nos chega aos olhos como ruins, né? Mas tanta coisa boa e a abertura do nosso psiquismo para coisas mais importantes. Eu acho que a gente tem a chance, todos nós estamos sendo assim, não é nem chamados, empurrados para crescer, para o autoconhecimento, para se melhorar. E estou torcendo para que a gente consiga, né? Que cada um consiga o máximo que puder de aproveitar esse momento. E com certeza o plano espiritual prescinde da gente. Na verdade, sempre trabalhou, sempre existiu, né? E fazem o favor de nos admitir em sua equipe para o nosso próprio crescimento, o que nós agradecemos muito. E por isso a nossa vontade também de se melhorar, para fazer jus a um pouquinho que seja a esse benefício tão grande que a gente recebe com a presença deles em nossas vidas, né? Fica aqui a nossa gratidão à equipe espiritual que nos dirige, que nos acompanha, que torce pelo nosso sucesso, que nos tutela, né? Eu acho que a gente tem um tutor, para entrar no grupo, tem que ter um fiador, né? Como o André Luiz teve o fiador lá em nosso lar, Clarencio, né? Clarencio ficou sustentando ele até que ele pudesse ser considerado cidadão de nosso lar. Então, é isso que acontece com a gente. Muita coisa a gente não tem direito ainda por nós mesmos, mas tem aquele que está nos tutelando e nos dando aquela chance de trabalho. É só gratidão mesmo. Valeu estar com vocês e vamos continuar nossos estudos e tudo mais. Nilson, suas palavras finais, estamos encerrando. Certo, eu queria só encerrar a minha fala agradecendo a todos a participação durante esse tempo todo, né, que nós começamos desde o início lá no NEPOM, presencialmente, o livro dos médios. Muito gratificante chegar até aqui, porque é uma obra de Kardec que foi estudada na Casa Espírita. Isso que é fundamental, isso, dentro das Casas Espíritas, ter um grupo de estudo que se estuda as obras de Kardec. E muito obrigado também nessa parte virtual, né? É o renovar, né? Estamos renovando, nos adaptando à ordem das coisas. Então, Deus abençoe a todos nós. Tem que repetir, né, Cícero? O livro dos médios não tem jeito.
Valeu. Várias vezes. Vamos estudar sempre, porque estamos sempre aprendendo. O nosso psiquismo vai se abrindo para entender as coisas. A gente não entende quase nada ainda, gente. Estamos nos batendo, tentando entender. Ô, Cissa, já acabou, meu Deus. Eu digo, não, começou no outro dia. Eu digo, gente, eu tenho que repetir. Com Valeu. certeza. Valeu, gente. Encerrar, Boa Cissa. noite. Tá. Então, vamos encerrar com a prece de agradecimento a todos os palestrantes que passaram pela nossa casa fazendo essa colaboração, aos estudantes que colaboraram também, que foram oriundos dos nossos grupos de estudo, que fizeram as palestras com o Livro dos Médiuns. Então, é muito gratificante, sim, e acredito que eu vendo esse finalzinho, eu vejo que é bom e é preciso fazer mais. Então, vamos pedir a Deus agradecer pelo pouquinhozinho que a gente fez e que a gente possa continuar nessa perseverança. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, mentores espirituais de nossa casa, nós só queremos agradecer esse grande momento de nossas... Senhor, só ganhou nós. Nós que aprendemos, que discutimos, que passamos a revista nessas leituras edificantes, vinda por Allan Kardec, por esses espíritos maravilhosos que nos brindaram com a presença amiga nesse grande momento. Que Deus nos abençoe, guarde-nos e proteja a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, Cícero. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Nilson. Tchau. Até breve. Até. Boa noite a todos.